Meu pai ele dizia, meu filho, nunca abandone isso aqui não. Ele dizia, meu pai. Ele morreu com 99 anos porque é bom fé, mas não prestou mais para andar de jeito nenhum. Mas ele dizia, não abandone não, que na serra tem petróleo. Eu dizia, papai tem cada coisa. Ele dizia isso para mim. Meu filho, não abandone, na serra tem petróleo. Ele disse assim, olha, vai ter tanto japonês atrás de comprar isso aqui. Rapaz, aqui quando eu cheguei aqui, tinha não, até a doutora. Mas devido a aumentar muito a família, o povo, né? Na comunidade, a água foi ficando mais pouco. Aí nós temos aqui é carro-pipa. Quando eu cheguei aqui, sem água, eu fui, digo, vou furar um poço. Aí chamei minha esposa, fizemos um empréstimo do nosso dinheiro, do aposento, e furei esse poço. Só que a água não deu água, deu esse material. Na época, a gente ficou até, eu fiquei um pouco preocupado, digo, meu Deus, será que é a máquina que deu defeito? Ou a gente acertou alguma coisa que pressurizado? Assim, a preocupação da gente era achar água, a gente nem lembrava de petróleo, de nada. Nossa preocupação era a água aqui, uma escassez de água muito grande. Não estava vindo mais água da adutora, a comunidade para trás cresceu muito, aí a água não chega aqui, que é mais no final. Aí passei para o outro. O cara da máquina lá me ajudou, disse, não, bora furar, rapaz. Eu disse, eu não vou mais não tem consequência, eu lhe ajudo. Aí eu fui, furei o outro lá, mas com 23 metros começou a dar o mesmo problema, jogar umas pedras pretas. Aí eu disse, não, vamos parar com isso aí, não dá certo não. Ele disse, não, rapaz, vamos furar mais. Eu disse, não, mas já furei 25 metros ainda. Aí começou, na haste da máquina, começou a vir um óleo. Aí eu disse, óleo? Aí eu chamei o cara da máquina, ele parou, passemos a mão na haste, cheiremos. Diga, rapaz, é óleo. Aí os caras acharam graça, é óleo isso aqui. Aí ele parou a máquina. Minha preocupação era a água, tanto que quando a gente achou, eu disse, meu Deus, achamos óleo e não achamos água, como é que pode? Aí chamei, quando foi com um ano e pouco, ele veio o menino, mas o Sidney disse, pai, eu vou mexer naquele poço. Eu disse, você mexe com isso, eu sou com a vara, brincando com ele, né? Aí ele disse, não, arruma aí quando eu estou dali, né? Fui, ele meteu, puxou e puxou. Aí ele tirou um bocado, meu filho, disse, não, mas isso é óleo. Eu fui tirar um pouquinho, sabe? Tem um pouquinho na vazia, e para longe. Aí cheguei lá, risquei o fósforo, digo, a água não pega fogo. Aí nós levamos a amostra, e daí eles pegaram essa amostra e levaram, ajudaram muito, porque só levar a amostra e, como se diz, levaram para lá e fizeram a matéria, os exames do material todinho, e disse, rapaz, tem petróleo aqui. Ano passado a gente recebeu essa notificação, né, por meio do proprietário da terra. Ele nos procurou, a princípio informando que tinha achado um material viscoso, escuro, e enfim, queria ajuda do IFCE por não saber o que fazer com esse achado, né? Então ele, a priori, ele trouxe algumas fotos, a gente observou esse material, eu achei estranho, né, porque o relato dele é que num processo de escavação artesanal, digamos assim, de um poço, né, por volta de 30 metros, 30 e poucos metros, ele já se deparou com esse achado. Eu achei realmente uma superfície muito rasa para ter um achado dessa natureza. E aí eu pedi para ele recolher um pouco desse material e trazer para a gente tentar proceder com algum tipo de análise aqui, com base na nossa estrutura, né? Então nós recorremos a um parceiro institucional, no caso foi o Núcleo de Pesquisa em Baixo Carbono, que é da UFESA, com o apoio dos professores Frederico Ribeiro e Daniel Valadão. A gente conseguiu fazer algumas análises fisicoquímicas, especialmente densidade, viscosidade, cor, o cheiro característico, né? E aí, de posse desses resultados, a gente conseguiu perceber que realmente se tratava de um material, uma mistura de hidrocarbonetos muito característico, com propriedades muito similares ao petróleo da região Xó, aqui da Baixia Potiguar. O primeiro ponto que a gente precisou esclarecer a família, né, foi em relação à própria legislação. Então, esse tipo de dispositivo de ocorrido, ele está preconizado na legislação. Então, a legislação é clara em dizer que todos os minerais, os achados no subsolo do território nacional é de posse da União. Então, só a União tem a prerrogativa, por exemplo, de explorar, manusear, comercializar. Então, o primeiro passo foi tentar explicar à família, né, que aquele encontrado, apesar de ser numa propriedade privada, era de posse da União e qualquer ação, intervenção que eles viessem a fazer diferente do que preconiza a lei, poderia ser caracterizado como um ato de irregularidade. Então, automaticamente, nós orientamos a família que o caminho mais natural seria, de fato, a gente
provocar os órgãos oficiais, especialmente a ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, né, e Gás Natural, onde a gente, por meio do Escritório de Inovação do Vale do Jaguaribe, nós prestamos esse serviço para a família, né, no sentido de peticionar junto ao órgão todos os procedimentos, com todas as imagens, com todas as informações, como o órgão solicita, em relação ao achado. E é importante também a gente enfatizar que esse fato deles terem encontrado num poço mais raso, numa região que até então não se tinha descoberto, não deve ser encarado pela sociedade como um elemento estimulador para que as pessoas vão lá e tentem achar também. Por quê? Primeiro, porque a legislação diz que não pode, com o achado natural que ele fez. E segundo, que há riscos associados a isso. A gente está falando de um agricultor que tentou buscar o quê? Água. Então, qualquer tipo de intervenção dessa natureza, sem os equipamentos adequados, sem as orientações adequadas, pode muito bem, por exemplo, contaminar o lençol freático, um aquífero, que acaba prejudicando ainda mais toda a comunidade e aí se transforma numa situação de achado, num crime ambiental. Essa região do achado ainda está fora de um bloco que está apto a ser explorado. Isso acaba sendo frustrando um pouco a família, por quê? Porque existe um procedimento que precisa ainda ser avançado. O órgão precisa se manifestar, o órgão precisa visitar o local, precisa realizar análises mais específicas, precisa fazer um estudo geológico da área, justamente para saber a magnitude desse achado, para avaliar também impactos econômicos, se é viável, de repente, colocar aquele bloco numa possível rodada de leilão. E, naturalmente, caso coloque, é preciso encontrar operadores que estejam dispostos a arrematar esse lote e também iniciar o processo produtivo. Então, a todo momento a gente tentou tranquilizar a família em relação a isso e também explicar quais eram os possíveis desdobramentos sobre esse achado. E a família está ciente de tudo isso e a gente espera, né, que nos próximos meses, né, a gente consiga ter uma devolutiva do órgão para também dar esse feedback à família. Qualquer coisa que desse aí servia pra gente, né? Porque nós vemos uma calamidade muito grande aqui, devido d'água. Aí, se desse qualquer rendazinha aí, eu ficava firmado que eu tinha que criar um bichinho, queria furar um poço do outro canto, né? Porque por enquanto eu estou só vivo mesmo.